Qual deles é o pior? Depois do Jorge Jesus, a gente teve uma excelente experiência com o Jorge Jesus. Jorge Jesus chegou aqui, foi um achado, tá? Não foi a diretoria do Flamengo que conhecia o Jorge Jesus, não foi a diretoria do Flamengo que sabia exatamente o que estava fazendo. O Jorge Jesus é um achado, foi um acaso, foi um acidente de percurso. Ele veio para o Brasil porque os dirigentes do Vasco falaram assim, olha, tem um cara ali e tal, que treinou o Benfica, vamos olhar esse cara. Abriu o alerta e abriu, quando o Jorge Jesus vem ver o Vasco da Gama, e acaba não aceitando por questões financeiras e porque ele não acreditava que era um time que podia ir longe nas competições, mas ele abre o olhar do futebol brasileiro para aquele treinador. E aí o Atlético Mineiro chama o Jorge Jesus, e num jogo entre Atlético e Flamengo, o Flamengo conhece o Jorge Jesus, que estava na arquibancada, ali pronto para ouvir a proposta do Atlético, acaba se apaixonando pelo Flamengo, etc. E aí o Flamengo entra no radar, traz Jorge Jesus. Tivemos uma excelente experiência com esse treinador, em apenas 4 derrotas e 5 títulos. O JJ é o eterno sonho do torcedor do Flamengo. Mas depois a gente continua acreditando que quem fez um bom trabalho era um treinador estrangeiro, por ser estrangeiro. De fato, os treinadores brasileiros estão muito ultrapassados, os treinadores brasileiros precisam muito renovar o seu conhecimento, etc. E aí a gente começou a apostar num treinador estrangeiro atrás do outro. O Domi vem com 12 anos de experiência de Guardiola. Mas não era servindo cafezinho pro Guardiola, era dando treino pro Guardiola. O cara sabe muito de futebol. Depois dele, a gente fala de Paulo Sousa, o treinador que largou uma Copa do Mundo pela Polônia para vir pro Flamengo. Cara, o cara treina o Lewandowski, estava funcionando ali. Não é possível que não entenda nada de futebol. Depois veio Vitor Pereira, o cara que chegou no Brasil com a história de ter ido bem na Turquia, mas principalmente no Porto. Em 2 temporadas o Vitor Pereira foi campeão de tudo que ele disputou pelo Porto. Chega no Brasil, pega um Corinthians, consegue perder só para o Flamengo, na época ainda bem estruturado, na Libertadores e na Copa do Brasil. Então também fez um bom trabalho. E agora traz o Jorge Sampaoli, o treinador que treinou a Argentina, o Chile, o treinador talvez o mais vitorioso da história do Chile. E aí eu te pergunto, esses caras todos são analfabetos, táticos? Eu posso te dizer quem foi o pior aqui. Talvez tenha sido o Vitor Pereira, porque pegou o pior Flamengo de todos, o mais destroçado fisicamente. Talvez só fez 18 jogos, isso é absurdo. Cara, só fez 18 jogos. Quando o time obedecia o que ele pedia, o time jogava bem. Quando não obedecia, a gente perdia. Perdeu vários títulos. Talvez tenha sido o Vitor Pereira, o pior dos treinadores estrangeiros que passaram aqui. Mas o problema é dos caras. Eles são todos analfabetos táticos, pelo amor de Deus. Os caras não conseguem dar um mínimo padrão. O maluco que vive de futebol há 20 anos não consegue dar um mínimo padrão. É claro que o problema do Flamengo não é o treinador. Brasileiro ou estrangeiro, o problema do Flamengo não está sentado no banco de reserva. Ele está sentado assinando papéis, ele está sentado comandando o clube, dirigindo o clube, pensando no futebol do clube. O problema do Flamengo está acima do treinador e todo mundo sabe disso. Mas ninguém faz nada para mudar.